A falta do Luan Cândido do De La Cruz, ela é claríssima. Ela é para vermelho. Só que o árbitro enxerga uma falta anterior que não é clara. As imagens não são claras. Eu fico mais com a sensação de que não houve falta do De La Cruz do que houve falta. E acho que a arbitragem pode ter cometido um erro grave aí. Então, assim, o Flamengo tem toda a razão de dizer que foi prejudicado nesse lance. Toda a razão. O lance depois do pênalti, eu não tenho clareza até agora pra dizer se foi ou não. Taca na Mas tela o nosso esse print. lance aqui, ele é um lance evidente em que o Flamengo foi prejudicado. Evidente. Salve, salve nação! Vamos chegar agora com mais um vídeo aqui no nosso canal. Trazemos a repercussão da partida de ontem entre Red Bull Bragantino e Flamengo. O jogo saiu empatado, todavia o que chamou a atenção foram as escolhas do VAR, em que chamou o juiz para tirar o vermelho e não chamou o juiz para marcar o pênalti para o Flamengo. Você, torcedor flamenguista, o que achou desses lances polêmicos? O Flamengo foi prejudicado, sim ou não? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Antes do vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal do Cortes da TNT Esportes ficará na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Vou mostrar os lances então, né, que eu acho que vale, pra gente entender porque diabos o Flamengo tá reclamando. Bota o primeiro lance na tela. Assim, acho que tem algumas reclamações. Não sei se o Flamengo, não vi pelo menos, né, o Flamengo reclamar da expulsão. Então. Que depois virou não expulsão. Ó, aí tá o lance da expulsão / não expulsão. Isso, o De La Cruz tá em direção à grande área, o Luan Cândido faz a falta, o árbitro entendendo que era uma chance clara e manifesta de gol, expulsa o Luan Cândido, só que depois o VAR volta a jogada alguns segundos antes e enxerga uma falta do De La Cruz ainda no campo de defesa no Pedro Henrique. Isso. Eu, sinceramente, vendo pelo ângulo disponível, não haviam muitos ângulos disponíveis ali para essa imagem, né? Para essa jogada. No ângulo que estava disponível, que foi mostrado, eu não consigo ter a clareza da falta do De La Cruz do Pedro Henrique. Eu não consigo. Me parece um choque, me parece que eles se tocam de maneira muito sutil, muito leve. Me parece até que o De La Cruz sequer vê o Pedro Henrique, que acaba atravessando do caminho. Eu não fico com a sensação de falta. Eu acho que é o tipo do lance que o VAR precisa ter plena certeza. As imagens precisam dar essa certeza de que houve a falta, porque você está invalidando, você está anulando uma expulsão segundos depois, um momento chave do jogo. A falta do Luan Cândido do De La Cruz, ela é claríssima. Ela é para vermelho. Só que o árbitro enxerga uma falta anterior que não é clara. As imagens não são claras. Eu fico mais com a sensação de que não houve falta do De La Cruz do que houve falta. E acho que a arbitragem pode ter cometido um erro grave aí. Aqui na imagem de cima é a falta que o Luan Cândido tá fazendo, e que é por isso que ele é expulso. E na foto de baixo é a falta que ele está sofrendo. Teoricamente, assim... Teoricamente, aí acho que tem gente que pode não ter visto o toque, tem gente que pode ter visto o toque e achar que não é suficiente, tem gente que pode nem ter visto o toque. É o joelho do De La Cruz aqui no pé do Luan Cândido. Teoricamente, essa seria a falta marcada aqui embaixo era o Pedro Henrique. É o Pedro Henrique, isso. E o Luan isso, Cândido em cima é quem faz a falta e é expulso e depois a expulsão é anulada. É isso. Pedro Henrique aqui embaixo, teoricamente é o joelho do De La Cruz no pé do Pedro Henrique. Vê esse lance aí. Não, esse lance eu acho que o Flamengo pode textualmente reclamar que foi prejudicado. Além do que o Jorge explicou... Desculpa, velho. Isso é aos 24 minutos do primeiro tempo, isso, ainda tá 0-0, tá? 24. Só pra gente a expulsão do Luan Cândido no campo, ela é, acho que inquestionável. Acho que a gente não tem o que questionar da expulsão, é isso mesmo. De La Cruz chegou, tocou, sairia na cara do gol. Não tem defensor chegando, né? Porque o De La Cruz está na frente, então a expulsão não tem mistério. Era para vermelho. O VAR chamar para essa falta é um desvio da função do VAR. Por quê? Por dois motivos. Além da falta de clareza que o Jorge citou, quando você olha, o De La Cruz está correndo para cá. Eu vou tentar fazer aqui. O De La Cruz está correndo para esse lado e o Pedro Henrique está correndo para esse lado. Isso. Não foi o De La Cruz
Porque geralmente quando a gente tem pênalti do trançapé, o que acontece? Tá o jogador indo para essa direção e o outro vindo por trás. Aí ele faz o trançapé, é evidente que ele tá correndo o risco. Perfeito? Por quê? Porque você tá perseguindo o outro. Não foi o que aconteceu no lance. O De La Cruz estava indo para cá, o Pedro Henrique para cá. E a perna do Pedro Henrique sobra e bate no De La Cruz. Então, assim, o Flamengo tem toda a razão de dizer que foi prejudicado nesse lance. Toda a razão. O lance depois do pênalti, eu não tenho clareza até agora para dizer se foi ou não. Taca na Mas tela o nosso esse print. lance aqui, ele é um lance evidente em que o Flamengo foi prejudicado. Evidente. Aí, ó. Este é o... É difícil da gente fazer grandes opiniões aqui em cima do print, né? Mas em cima do lance que a gente viu com a bola rolando. No lance eu também não consigo ter certeza. Também não consigo ter certeza. A questão, aí, um lance tem que estar conectado ao outro. O mesmo VAR que com uma imagem pouco clara chama para tirar a expulsão, com uma imagem pouco clara não chama para dar o pênalti. Assim, a falta de critério que a gente fala o tempo inteiro da arbitragem. Né? Eu não tenho certeza, assim, eu não tenho certeza se esse lance é pênalti. Pelo que eu vi ali, acho que tem um enrosco e tudo mais. Mas eu quero só chamar atenção para isso. A mesma pessoa que viu certeza para chamar e tirar a expulsão porque o De La Cruz teria cometido uma falta, a mesma pessoa que viu certeza ali, não viu certeza nesse lance. Então, assim, é um problema. Eu acho que o Flamengo pode reclamar totalmente do lance do cartão vermelho. Esse daqui eu não vejo pênalti. A minha eu sensação, não tenho certeza de a minha pênalti. sensação bola também rolando. de não pênalti. A gente já... A minha sensação de não pênalti nesse lance, Tainá. Mas tem uma coisa aqui que a gente precisa destacar, né? Esse jogo hoje, quando a gente fala, haviam poucos ângulos disponíveis, poucas câmeras. Esse jogo hoje, ele foi um jogo de pay-per-view. Isso. A quantidade de câmeras, ela varia dependendo de quem está exibindo o jogo. Um jogo de TV... Dependendo da estrutura do estádio Dependendo da também. estrutura do estádio, perfeito. Dependendo da E estrutura do estádio dependendo de onde é a transmissão. Geralmente, um jogo de TV aberta tem uma produção maior, mais sofisticada do que um jogo apenas de pay-per-view. E daqui a pouco a gente volta nisso. E aí vou dizer que ele não hoje vai falar. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco, né, sobre esses lances polêmicos da partida entre Red Bull Bragantino e Flamengo, né? O jogo terminou empatado em 1-1, mas o que chamou a atenção foram as decisões, tanto do árbitro de vídeo, assim como também do juiz que apitou essa partida. Ontem o Flamengo não jogou bem, isso é fato, e realmente não merecia vencer, principalmente por aquilo que apresentou no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Flamengo, com algumas modificações, conseguiu criar mais oportunidades e, dessa forma, conseguiu fazer o gol que deu 1 ponto ao time rubro-negro. E no final do jogo, Marcos Braz, Bruno Spindel, o pessoal da diretoria do Flamengo detonou a arbitragem, detonou a CBF e pediu explicações a respeito desses erros consecutivos contra o Flamengo. Na partida anterior, contra o Botafogo, em que o seu adversário venceu por 2-0, o jogador do time do Botafogo fez o gol e colocou uma máscara e que, de acordo com a regra, tem que levar amarelo. O juiz não deu. Logo na sequência, praticamente depois de 4 minutos depois, o mesmo jogador que deveria ter recebido amarelo no primeiro lance, recebeu em um segundo lance, ou seja, seria para expulsão se de fato o juiz tivesse aplicado a regra. Então, Marcos Braz, muito revoltado, Bruno Spindel, o pessoal da diretoria do Flamengo, criticando as escolhas, a falta de critério que o árbitro de vídeo tem utilizado nas partidas, principalmente do Flamengo. Nós sabemos que a arbitragem brasileira é horrível, né? Agora, contra o Flamengo, tem sido pior ainda. Os caras estão errando descaradamente e prejudicando, o campeonato brasileiro do Flamengo. O nosso time já não está numa fase boa, ainda ter que jogar contra a arbitragem, pelo amor de Deus. Nessa imagem que vemos aí, o lance em que De La Cruz coloca a bola na frente e o juiz dentro de campo marcou falta e deu cartão vermelho. O VAR teve que chamar porque, de acordo com essa segunda imagem embaixo, De La Cruz teria
cometido falta no jogador Pedro Henrique do time do Red Bull Bragantino, mas se houve algum toque aí foi totalmente acidental. Não tinha por que o VAR chamar o juiz para que ele revisse esse lance, porque não teve intensidade para tirar o jogador da jogada, né? E dessa forma o Flamengo se sente prejudicado porque está vendo erros consecutivos contra o seu time no Campeonato Brasileiro. E logo na sequência também, já no final do jogo, vamos mostrar a imagem agora. Tá aí a imagem, né? Luiz Araújo se enroscando dentro da área com um jogador do Red Bull Bragantino, e o mínimo que o VAR deveria ter feito é chamar o juiz para rever o lance. Não precisa dizer que foi pênalti, não precisa dizer que foi falta, apenas pedisse para que o juiz da partida revisse o lance para analisar e dar a opinião dele, já que a jogada, né, é totalmente fora, né, do cruzamento na área, né? O jogador do Flamengo cruza na área e essa jogada é lá do outro lado. Então, de fato, o juiz poderia não ter visto, e isso caberia ao VAR analisar e pelo menos pedir para que o juiz fosse à beira de campo para rever a jogada. Mesmo assim, o juiz não foi chamado, né? O VAR interpretou de maneiras diferentes, né? Se no primeiro lance com Dela Cruz, em uma imagem que não dá para perceber se tocou ou não, eles chamaram o juiz. E por que nessa imagem também eles não chamaram o juiz? Então fica aquela pergunta: qual o critério que a arbitragem brasileira tem utilizado? Como é que o VAR vai chamar o juiz, né? De que forma? Só se for um lance escandaloso a favor do adversário, contra o adversário? De fato, o que está acontecendo com o futebol brasileiro é uma vergonha. E o Flamengo está no seu total direito de reclamar e reivindicar junto à CBF para que puna tanto a arbitragem dessa partida, assim como também o VAR, que na minha opinião foi o pior de todos. Se ele tinha convicção que foi falta de Dela Cruz, qual a convicção que ele utilizou nesse lance, né? Parece que eles fecharam os olhos e não chamaram o juiz, justamente porque sabiam que era falta e sabiam que era pênalti, né? Infelizmente, o Flamengo foi prejudicado em dois lances aí que, na minha opinião, em questão de interpretação, o juiz teria acertado, né? Se o juiz não tivesse sido chamado, com certeza teria dado o vermelho, o jogo teria seguido. E esse lance aí talvez nem tivesse acontecido, porque o Flamengo, jogando com um atleta a mais, poderia até estar ganhando, né? Infelizmente, né? Essa é a arbitragem brasileira. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam desses lances? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.